Olá, meu querido irmão e minha querida irmã internauta. Neste momento, vocês assistirão a uma maravilhosa ministração da Palavra de Deus, completamente baseada nas Escrituras Sagradas. Uma palavra que visa a edificação do corpo de Cristo, que visa ao aumento de nossa fé, a edificação da nossa fé, a todos nós que amamos a Deus e que aguardamos pela sua segunda vinda. Você que deseja compreender da palavra de Deus, ser edificado, santificado, curado e liberto, neste momento pegue a Escritura em suas mãos, nos acompanhe nessa mensagem para a glória de Deus. Não se esqueça que no final você pode, inclusive, compartilhar com seus amigos essa mensagem, pode sinalizar com um joinha aqui embaixo do seu vídeo e mesmo tecer os seus comentários em nome de Jesus. Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Nós começamos a falar sobre este capítulo a semana passada, hoje nós vamos dar seguimento. Vamos ler rapidamente aqui do versículo 1 até o versículo 11, até o versículo 13, né? Leiamos. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que algum de vós tenha falhado. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente acerca ou a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém? Queridos, eu sei que ao ler um trecho ou um texto como este, uma porção, é uma porção bastante densa. E na maioria das vezes e para a maioria das pessoas, há muito pouco interesse por essas coisas. Porque a maioria das pessoas procuram, certamente, uma palavra, uma ministração que não tenha profundidade, que não tenha muitos ensinamentos,
mas que eles pensam ser uma palavra poderosa, uma palavra cheia do poder de Deus, cheia da unção, para que elas recebam alguma bênção imediata. E isso aqui é exatamente o movimento carismático, sobretudo aqui no Brasil. Me refiro ao carismático, aos movimentos cristãos que dão ênfase à questão do carisma divino, da graça divina, do ponto de vista do poder divino, ou que seja a manifestação deste poder. Porque tudo isso são coisas boas. Poder divino é coisa boa, graça divina é coisa boa, os dons, o carisma divino são coisas boas. Agora, quando se fala da manifestação do poder de Deus, fala-se de uma visão imediatista, uma visão pragmática, uma visão daqueles que buscam alguma coisa para si, aqui e agora. É um evangelho mercantil, um evangelho que barganha essa troca com Deus. Deus curar o caroço, curar uma íngua, uma hemorroida, uma coisa nesse sentido, uma unha encravada, não é? O povo atrás dessas coisas. Ao passo que essas coisas aparentemente boas, porque se há um povo que está ali a oferecer uma saída, uma solução imediata da sua vida, isso parece uma coisa boa. Mas vamos poder observar que o mundo e as religiões estão cheias de promessas de uma bênção imediata, o que, na verdade, não resolve o problema eterno do homem. Isso porque o homem, ele possui problemas eternos. O problema todo do homem, espírito, alma e corpo, está na sua relação para com Deus. Todo o problema do homem está nessa relação para com o Criador. Porque o Criador é absoluto, é o eterno, é o altíssimo. E para que você compreenda claramente a importância do Criador, basta você pensar nele a partir das palavras do apóstolo Paulo. Porque nele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Então, se nele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, então ele é a única coisa que de fato possui uma importância real. Porque tudo está nele. Tira-se ele, não tem mais nada. E tudo é por meio dele. Se é por meio dele, então ele é origem, ele é fonte, ele é começo, ele é arquiteto, ele é construtor, ele é criador. E se tudo é para ele, ele é o alvo final de todas as coisas. Então, enquanto o homem não concebe a ideia do Criador, enquanto o ser absoluto, único, digno de ser honrado, adorado, reverenciado, temido, servido, enquanto o homem não compreender isso, ele vai ter um problema de relacionamento com o Criador. E esse problema de relacionamento do homem, das criaturas para com o Criador, esse problema de relacionamento, essa ruptura da relação Criador-criatura, Senhor e servo, é a causa de todos os males. Então, enquanto o médico está tentando desencravar uma unha em alguém, o Evangelho te oferece, me oferece a todos os homens a cura do espírito, da alma e do corpo. Uma cura que transcende o momento no qual nós estamos. Uma cura que vai além de um caroço, uma cura que vai além do que se possa imaginar, até porque os nossos maiores problemas não estão no corpo. Os nossos maiores problemas estão no espírito, estão na alma, estão no coração. Então, ao nos deparar com um texto como este, por exemplo, os adeptos dessa teologia imediatista, mercantil, que buscam mensagens que não têm o compromisso com a verdade que liberta, mas com vazias promessas, né, de entretenimento, essas pessoas, elas, ao se depararem com um texto desse, elas não têm motivação alguma para se debruçar e compreender essas palavras. Então, mas nós aqui temos insistido em não somente compreender essas verdades, mas, sobretudo, assimilá-las para dentro de nós, recebê-las para sermos nós constituídos. Então, não se assuste de imediato com a densidade de um texto como esse. Tenha paciência e nós vamos, pouco a pouco, compreendendo essas verdades. E a partir do momento que essa verdade
e essa compreensão são assimiladas, nós vamos sendo curados. Amém? Então, vejam, é importante que sempre quando nós começamos um estudo como este de uma quarta-feira, nós venhamos a ligar o pensamento, porque embora a Bíblia esteja dividida entre livros, capítulos e versículos, o fato é que essa divisão de livros, capítulos e versículos é apenas uma divisão didática. Na verdade, os livros, conforme foram originalmente escritos, eles não tinham essas divisões, capítulos e versículos. Foi escrito como uma carta, é direto. Posteriormente, alguns editores e copistas perceberam a necessidade, para mim, muito mais prejudicial do que algum benefício que poderia trazer, a necessidade de dividir a Bíblia em capítulos e versículos. Isso levou os leitores a ler fragmentos da Bíblia, a ler apenas trechos, como se porventura um trecho tivesse alguma coisa miraculosa para fazer com alguém. Eles consideram que o versículo é santo. O versículo tal é santo e tal. Não tem nada de santo no versículo. O que é santo é a verdade, essa é santa, que é revelada através dos escritos. Então eu preciso compreender o que o capítulo 4 de Hebreus quer me dizer. Existe uma mensagem sendo transmitida. O versículo em si não é capaz de me dar a ideia exata da verdade que está sendo transmitida desde o capítulo 1 de Hebreus. Então o nosso objetivo qual é? É entender o que o apóstolo está a nos dizer. O que ele quer dizer com essas palavras aqui? Para os irmãos, então, terem uma noção mais estruturada do pensamento aqui do apóstolo, o capítulo 4 fala sobre o descanso. Olha na sua Bíblia, você vai perceber logo no versículo 4 aqui, ó. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda que algum de vós tenha falhado. Então, eu entendo, existe uma promessa de um descanso de Deus. Esse é o ponto que está sendo apresentado. Deus deixou-nos uma promessa de um descanso. Temos que entender o que é esse descanso. Observa que esse descanso vai ser apresentado para nós aqui no versículo 3. Olha direitinho. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Então, olhem para mim. Há uma promessa de um descanso de Deus. Esse é o ponto. Deus tem um descanso para o homem. Nós temos que entender que descanso é esse. Aí o apóstolo vai nos apresentar, como um exemplo desse descanso, o sétimo dia da semana. Ele vai situar esse descanso divino, que para nós é uma promessa, como sendo algo que foi dado desde o início da criação. Observa que há uma promessa de um descanso, mas não é uma promessa futura, como se eu hoje não pudesse entrar nesse descanso e deveria tão somente aguardar por ele. Não. A promessa de um descanso é, quando Deus criou o homem, Deus o criou para que ele tivesse descanso. Essa é a ideia. Deus tão logo criou o homem, a primeira coisa que Deus realiza após a criação do homem é estabelecer o dia sétimo como dia de descanso. Portanto, o homem criado, ele já é criado entrando para o descanso de Deus. Veja que depois ele vai dizer aqui, Hebreus capítulo 4, veja no versículo 6, diz assim: visto, portanto, que resta entrar alguns nele em quê? No descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia.
Aí temos agora uma segunda instância. A primeira é o 7º dia, descanso. Entenderam ou não? Agora, quando ele cita Josué, nós vamos reconstruir o contexto do que ele está dizendo. Vamos lembrar. Deus enviou Moisés, pensem por departamentos, depois a gente reúne tudo. Entenderam? Vamos pensar fracionado, depois reúne. A primeira fração é o 7º dia, a figura do descanso de Deus. Entenderam? Vamos agora entender um outro momento na história em que esse descanso também é apresentado. Aí fala, se Josué lhes houvesse dado descanso. Então agora a instância é a instância de Josué, ou em Josué. Mas o que tem a ver Josué com descanso e que descanso de Josué é esse? Se Josué lhes houvesse dado descanso, é porque Deus foi lá, por meio de Moisés, tirou o povo de Israel do Egito. Imagine você comigo que o povo de Israel, a nação de Israel, nasceu onde? No Egito. Porque quando Jacó e seus filhos foram ao Egito buscar comida, a história do José do Egito, eles acabaram ficando lá. José se tornou o governador do Egito. Aí as 12 tribos, ou melhor, os 12 filhos dentro do Egito, foram se multiplicando até que se tornaram uma nação. Só que uma nação debaixo de quê? Do jugo de Faraó. Nasceu numa escravidão. Então, quando você olha para o povo de Israel escravo no Egito, o que você vê? Um povo que tem descanso ou um povo oprimido, sofrido, cansado, subjugado, desgraçado, miserável? Hã? Um povo miserável, cansado, doente. Então Deus, por meio de Moisés, fala ao povo de Israel, olha, Deus dizendo, né? Eu ouvi o clamor de vocês, a exaustão de vocês, o sofrimento de vocês, por isso eu desci, a fim de libertar vocês dessa escravidão, e fazê-los subir, e vou plantar vocês numa terra que mana leite e mel. Agora essa terra aqui, que Deus iria dar para o povo de Israel, seria para eles o quê? O descanso. Ai, que maravilha! Agora nós temos a nossa terra, uma terra que tem montanhas, que tem vales, que tem ribeiros, que tem mananciais, que tem fontes de águas, que o céu concede a sua chuva na estação própria, que a terra é produtiva, uma terra abençoadíssima. Os irmãos querem ter uma ideia dessa terra enquanto descanso, leiam o livro de Deuteronômio. Todo o livro de Deuteronômio fala dessa terra boa enquanto lugar do descanso do povo de Israel. Mas, pastor, até agora eu não vi Josué na história. Exatamente aqui. Moisés tirou o povo do Egito e o conduziu por 40 anos. Quando chegou no momento de entrar na boa terra de Canaã, isto é, de entrar no descanso, Deus falou, Moisés, você para por aqui. Você vai morrer aqui antes de entrar no descanso. E Josué é quem vai introduzir o povo no descanso. Então, quem introduz o povo no descanso é Josué. Josué é o homem que atravessa o rio Jordão e adentra a boa terra de Canaã. Pode. Sim. Então, você tem que aguardar, eu estou falando, eu estou pregando. Eu comecei a pregar agora, ainda vou pregar mais 1h10. Então, eu estou pregando. Entendeu? Eu estou pregando, eu comecei agora, eu vou chegar lá. Tenha paciência, tá bom? Bem, por todos os efeitos, o fato Josué é quem introduziu o povo na boa terra de Canaã. Agora eu pergunto, quando Josué, olhem para mim, introduziu o povo na boa terra de Canaã, eu pergunto, eles entraram no descanso? Hã? Mas não entraram na boa terra? Não, entrou ou não entrou? Ora, o povo entrou na boa terra de Canaã. O problema é que mesmo entrando na boa terra, o Josué não lhes deu descanso, afinal, tão logo eles entraram,
ficaram 400 anos, os primeiros 400 anos, escravos das nações vizinhas. Lembram disso? Querem saber esse tempo? O tempo dos juízes. Aí Deus levantava um juiz, porque o povo estava oprimido, o juiz libertava o povo, mas tão logo o juiz morria, novo cativeiro. 400 anos de cativeiro. Acabou o tempo dos juízes. Na boa terra de Canaã, veio o tempo de quem? Juízes, os reis, pessoal. Os reis, porque o tempo dos juízes é o tempo que não havia rei. Quando acaba os juízes, vem o primeiro rei, Saul. Trouxe descanso para o povo? Não, só atrapalhou tudo. Aí veio Davi. Davi trouxe descanso para o povo? Só atrapalhou tudo. De sorte que o resultado dos pecados de Davi, no tempo de Salomão, aconteceu o quê? Deus falou, Salomão, eu vou, por amor ao teu pai Davi, eu não vou levar o povo para o cativeiro agora, mas tão logo você morrer, o povo vai para o cativeiro. Aí morreu Salomão, quando veio então Roboão, Jeroboão, ali foi dividido o reino, e ao invés de eles terem descanso, paz não, 10 tribos foram cativas para a Síria, e outras 2 cativas para a Babilônia. Quando eles retornaram e reconstruíram Jerusalém, caíram sob o jugo romano, que é quando você entra nos evangelhos, ali, aí tem, lembra lá, fala de César, fala do governador da Judéia, que estava debaixo do governo romano, e o pessoal pagava tributo para César. Lembra desse contexto? O contexto dos evangelhos é o contexto em que o povo de Israel, ele era um povo cativo de Roma. Então observa que quando Josué introduziu o povo na boa terra, não houve descanso real. Porque se Josué, versículo 6, ou melhor, versículo 8, se Josué lhes houvesse dado descanso, qual seria o descanso real? A terra. A terra. Então aquela terra não podia dar descanso, ela apenas poderia representar o verdadeiro descanso. Por isso que se Josué lhes houvesse dado descanso, não se falaria posteriormente acerca o que seja a respeito de outro descanso, ou do descanso. Então observa que é colocado o 7º dia, depois é colocado Josué, sim ou não? Tudo como sendo marcos e referências proféticas e simbólicas do descanso prometido. Então nós temos a primeira instância, 7º dia. Segunda instância, Josué. Terceira instância, versículo 6. Versículo 6, né? É isso mesmo. Visto, portanto, que resta entrar alguns nele, no descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, versículo 7. Determina certo dia. Que dia é esse? É o 7º dia da semana? É hoje. De novo determina certo dia, hoje. Falando por Davi. Primeira instância, 7º dia. Segunda instância, Josué. Terceira instância, Davi. Olha os nomes, Davi. De novo se determina outro dia. Agora não foi dito, não foi por Josué. Agora é dito por Davi. E o que Davi disse? Hoje, com H maiúsculo ou H minúsculo? Hoje, H maiúsculo. O que significa que não é hoje, quarta-feira, dia 30 de novembro. Hoje, com H maiúsculo, profetiza uma era. Olha, que coisa maravilhosa. Não um dia da semana. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então os irmãos percebem, primeiro, há uma promessa de um descanso de Deus para o homem. E não é para o povo de Israel. E não é para a igreja ocidental. É para o homem. Por quê? Porque o primeiro prenúncio desse descanso se encontra por ocasião da criação do homem. Gênesis capítulo 2. Havendo Deus criado o homem, o colocou num jardim chamado Éden. E Deus então abençoou o dia 7º, santificou o dia 7º e descansou neste dia. Então, o pensamento de Deus original, o proto-pensamento, que agora busca um cumprimento escatológico final,
Olhe para Gênesis capítulo 1 e 2. Deus foi criando e restaurando. Quando diz, e tudo era muito bom, lá estava um jardim plantado no Éden. Éden significa, esse nome significa em hebraico, prazer, desfrute, descanso. Deus planta esse jardim no Éden e coloca o homem no jardim. Ou seja, o homem, ele agora é criado e colocado para viver no descanso. De modo que, vamos pensar hipoteticamente, se não houvesse o pecado, o homem estaria para sempre no descanso de Deus. O homem, a humanidade estaria, então, pensando hipoteticamente. Lógico que há muitas coisas que envolvem essa pergunta e essa hipótese, né? Mas só para nós termos uma ideia. Eu quero que os irmãos entendam que Deus não criou o homem para o sofrimento. Deus não criou o homem para as misérias, para as mazelas, para as desgraças, para a dor, para a morte. Deus não criou o homem para isso. O homem não foi criado para isso. Nós temos que imaginar que Deus, e olha quando a Bíblia fala de Deus, é interessante que é dito que homem algum jamais viu a Deus, nenhuma imagem de Deus foi mostrada para homem algum, o que significa que Deus não quer que você, não é nem que Ele não queira, né? Mas vamos colocar nesses termos, que você não tenha essa ideia de Deus na sua forma. Aí quando fala de Deus, que para que nós tenhamos uma ideia, não da forma, mas do ser divino, é dito que Deus é fogo, que Deus é vento, que Deus é espírito, que Deus é luz, que Deus é amor, tudo coisas que não tem como você imaginar a sua forma, mas que dá para você entender o ser divino. Então, quando Deus cria aqui o homem, imagine ele enquanto aquele que é dito lá em Jeremias, um manancial de águas vivas. Deus, um manancial de águas vivas. Fonte e origem de água. E essa água é a água da vida. Então, eu só posso imaginar que dessa fonte de águas vivas não pode brotar morte. Ou pode? Ora, porque se a morte brota do manancial de águas vivas, essa água não é tão viva assim. Então, de Deus, enquanto esse manancial de águas vivas, só pode brotar vida. Alguém pergunta, pastor, mas Deus também não é amor? É. Sim, mas sendo Ele amor, Ele também não é justiça? Aí entra o pensamento judaico-cristão, caído e perverso, que nasceu no coração de Lúcifer, lá na sua queda. Eles querem dizer, ora, se Deus é justo, e se Deus é amor, então Ele tem que equilibrar os dois atributos, como equilíbrio. Deus é amor porque diz ao homem, eu te perdoo, vem para mim. Só que se o homem não aceita este amor, ele é justo. Aí agora, já que o homem não quis o amor, ele vai receber o quê? A justiça. E o que seria a justiça? A justiça é o seguinte, eu falei para você vir, você não quis. Então você pecou. O que é pecado? Fazer aquilo que eu não gosto. Eu não gosto que você faz isto. O senhor entendeu que eu não gosto que você veste essa roupa? Que você faz um boneco de madeira e se prostra. Eu não gosto. Então, porque eu não gosto, eu vou te matar. Porque matar a você é justo a partir do meu atributo de justiça. Aí Deus vai lá e mata o indivíduo, mas não mata como se deveria matar, humanamente pensando, como os homens caídos, eles acreditam, as nações ainda não crescidas, pegam o indivíduo, eles não torturam não, colocam na cadeira elétrica e acabou, morreu. Mas Deus não mata de uma vez, e nem mata aos pouquinhos, Ele coloca um foguinho debaixo do indivíduo, para ficar atormentando a vida inteira, e nunca vai se apagar, porque eu sou justo. Esse Deus não pode ser justo, não pode. Porque o Istvan pecou, teoricamente falando, 80 anos contra Deus. Seria justo que ele queimasse quanto tempo? 80 anos, para ele ficar igual. Mas não, você pecou 80 anos
e não te bastam 8 bilhões ou trilhões ou 6 trilhões de anos, você nunca morrerá. Não seria injustiça? Não seria ou não? Pastor, mas Deus é ou Deus não é justo? Sim. Ele não é justo quanto àquilo que ele faz. Porque ele também não é amor quanto àquilo que ele faz. Ele não é amor porque ele entregou o seu filho. Ele é amor porque ele é na sua natureza. Ele é amor. E ele é justiça. De sorte que ele diz, olha, vinde e bebei de graça da água da vida. Isaías capítulo 55. Vinde vocês todos e bebam de graça da água da vida. Querem ter vida? Bebam da água, gratuitamente, sem preço, sem trabalho. É só o homem se aproximar. E onde está a justiça de Deus? É que se o homem não se aproxima, ele então se afasta, logicamente. E ao se afastar, ele colherá com justiça as consequências do seu próprio afastamento. É justo nesse sentido. Como os homens, por exemplo, são injustos. Quando, por exemplo, um pai, ao invés de ensinar o filho o caminho do bem, e lhe dar uma educação, estudos, para que o filho tenha os meios de progredir, não, quando o filho vira um trem lá, aí o pai é porque ele é presidente da república, ele é diretor, ele é secretário, alguma coisa. Aí ele pega o filho, sem que o filho queira, sem que o filho venha, mas porque é meu filho, então eu darei aqui um emprego para ele aqui, nem que seja fantasma. Isso é injustiça. Ou seja, é um pai que não permite que o filho colha todas as suas consequências, e por injustiça então fará tudo aquilo que o filho não quer que seja feito. Não sei se o exemplo foi bom, se deu para entender. Por todos os efeitos, essa é a ideia. Então, a partir do momento que este homem, criado no início, ele fora criado para o descanso de Deus, a Bíblia diz que ele simplesmente não entrou no descanso de Deus. Aí quando você lê Gênesis capítulo 2, ou capítulo 1, 2 e 3, fica fácil de você entender a história. Capítulo 1 e 2 temos todo o processo de criação e de restauração. O capítulo 2 se encerra com um grande... e viu Deus que tudo era muito bom. O capítulo 2 se encerra com um sábado, um descanso. Porém, o capítulo 3 começa dizendo, mas a serpente. Nós temos que ler a Escritura com sentimento, entendendo que o Espírito Santo está nos revelando nas Escrituras. Infelizmente, o povo vai ler a Bíblia hoje em dia, aí vão discutir sobre a arca de Noé, se ela foi feita mesmo de madeira ou não, se naquele tempo tinha prego ou não. Vamos ficar discutindo essa bobagem. Porque encontraram a torre de Babel. Não, porque a pergunta que se faz muito para mim é, pastor, onde está a árvore da vida? Porque se estava lá no Éden, assim, e onde está o Éden? O jardim do Éden, onde é que é? Gente, pelo amor de Deus, gente, nós estamos perdendo a revelação. Deus criou o homem para, o sábado é o descanso. Só que no capítulo 3, o capítulo seguinte, diz, mas a serpente, mais sagaz, do que todos os animais que Deus havia feito, disse à mulher. Começa um diálogo. Mas o que importa não é a serpente, nem a mulher, nem o diálogo, mas é o que se traduz aqui nesse diálogo. A serpente, que é o diabo, disse para a mulher, você come desta árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela disse, eu não posso comer. E por que você não pode comer? Não, porque Deus disse que se eu comer eu morrerei. E a serpente disse, não, é certo que não morrerás. Deus disse, morrerá. A serpente diz, não morrerá. Deus disse, morre. A serpente diz, não morre. São dois falares. A pergunta é, em quem você crer?
Você crê na palavra de Deus ou na palavra da serpente? Se você crê na palavra de Deus, você entra para o seu descanso. Se você não crer na palavra de Deus, permanecendo ou se tornando incrédulo quanto à palavra de Deus, você está privado do seu descanso. Olha aqui, veja bem. Capítulo 4, versículo 1 e 2, olha onde diz exatamente o que eu estou dizendo aqui. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Há um descanso para nós prometido, amados? Aqui? Há um descanso? Mas pode ser o caso que algum de nós aqui esteja falhando? Pastor, mas como é que a promessa está feita? É uma promessa. E como é que eu posso eventualmente falhar em relação a essa promessa? Porque eu não quero falhar. Você quer falhar? Você quer o descanso de Deus? Pastor, o quê? Mas que descanso é esse? É descansar no seu espírito, na sua alma, no seu coração. Ter aquela paz que diz lá nas epístolas de Paulo, né? Me fugiu agora o texto exatamente, é Colossenses, que diz a paz que excede todo o entendimento. É uma paz que não se explica. E não somente uma paz que não se explica, mas uma paz que é crescente, até que nós tenhamos paz plenamente espírito, alma e corpo, inclusive. Estamos caminhando para lá. Então, olha o que diz aqui. O versículo 1 diz que é possível que alguém falhe diante dessa promessa. O versículo 2 diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Com eles quem? Ora, com o povo de Israel. A eles foi anunciada a boa nova. Aquele povo, irmã Rosana, que estava lá no Egito, preso, cativo. Moisés disse, olha, Deus está chamando vocês para entrarem no descanso. Deus me mandou aqui para libertar vocês e introduzi-los no descanso. Só que eles não entraram no descanso, foi o que você colocou. Deus prometeu o descanso, que é a boa terra. Moisés foi lá e tirou eles de lá, mas eles não entraram. E por que eles não entraram? Capítulo 4, versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ou seja, a entrada no descanso, ela tem uma relação com a minha atitude diante da promessa. A promessa está aí, mas é possível que eu, da minha parte, venha a falhar em relação a essa promessa ou não? Venha falhar. Versículo 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ou seja, a eles, povo de Israel, no Egito. Chegou um dia que Moisés falou assim, olha, eis que vos trago boas novas. Trago uma boa notícia. Trago um evangelho para vocês. Qual é o evangelho? Que Deus me enviou para libertar vocês e levar para a boa terra de Canaã. Essa é a boa notícia. Aí sai o povo tudo de lá, do Egito. Feliz da vida, Deus nos está levando para o descanso. Só que eles falharam. E qual foi a falha deles? Olha o versículo 2, ó. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. É dito, a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ou seja, eles ouviram a palavra, eles ouviram as boas novas. Só que a palavra não lhes aproveitou. Ah, irmãos, é possível então que a palavra seja dita? É possível que você ouça a palavra e você ouvindo e ela sendo dita, ela não te aproveita? Não lhe é proveitosa? Alguém diria, e eu diria para os irmãos que lessem se quiserem, é bom que leiam, um sermão de Padre Antônio Vieira. Lógico que o texto dele hoje é um texto literário, mas na época era um sermão de igreja. Só que como ele era um poeta, ele escrevia o sermão como
literatura. Então ele deixou o conjunto de sermões que ele pôs. São 200 sermões coligidos. Talvez tenha mais que não estejam coligidos na obra dele, que são chamados Os Sermões, de Antônio Vieira. Mas leia um sermão chamado Sexagésima. Sexagésima é o nome do sermão, em que o Vieira trata exatamente de Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. E como ele é um escritor barroco, e o barroco é aquela ideia da pérola deformada, barroeco quer dizer a pérola que não tem uma forma precisa, como os parnasianos pensavam, os classicistas pensavam, linhas retas, corretas, tudo. O barroco, ele vai e vem, luz e trevas, claro, escuro, ou seja, é uma coisa que não se organiza muito bem, porque há tensão constante dentro do discurso. Então, todo o percurso literário do Vieira é barroco. Ele vai e ele vem. Aí ele fala, é isso. Aí ele fala, encontrei a resposta, é isso. Aí ele te prova que não é isso. Não é, não é. É o barroco, não é. Luz e trevas, alto e baixo, claro e escuro. E aí ele vai colocando, a pergunta central é, por que a palavra, que é a semente, lá da parábola do semeador, não gerou frutos nos 3 tipos de coração e veio gerar somente num tipo de coração? Aí ele vai levantando as hipóteses, né? Primeira hipótese, o problema está na semente. Aí ele vai provando que o problema é a semente. Você vai ficar, não, eu estou quase convencido de que o problema é a semente. Aí depois, como ele é barroco, ele vem, não, mas não pode ser por causa disso. Ele vai mostrar pela escritura que o problema não está na semente. Aí você, de fato, não está na semente. Aí você concorda, discorda, você vai indo e voltando com ele. Até que ele consiga te mostrar que quando alguém coloca a desculpa na palavra, que é a semente, não é porque a palavra, não está muito repetida essa palavra, eu estava até que estava animado, mas aí, pastor, repete mais a palavra. Você está colocando culpa na palavra. Digamos assim. Não é porque a palavra desse pastor demora muito, ninguém dá conta de ficar sentado quase 2 horas. Não, a culpa é da palavra. A responsabilidade da palavra. Mas de repente ele mostra, não pode ser a palavra, porque a palavra de Deus, enquanto palavra de Deus, ela não pode ser a razão da inoperância dela em você. Até porque é uma parábola que diz que a semente é tão boa que ela é plantada de manhã à tarde, já cresceu. E diz, por si só, ela germina e frutifica, porque a semente é boa. Esqueçam o Vieira e o barroco. Eu, às vezes, vou para um lado e vou para o outro, por causa, né? Enfim. Mas o fato é que ele vai demonstrando. Então a culpa é do pregador. Ele coloca. A culpa é da semente. Aí ele prova que é, no primeiro momento, e em seguida prova que não é a semente. Mas por que ele prova que é e que não é? Quando ele prova que é, ele está fingindo. Entenderam ou não? O que é fingir? É porque a pessoa, quando quer colocar culpa na palavra, ela tem tantas justificativas que ela consegue convencer a muita gente que a culpa é da palavra. Por isso que ele convence que é a palavra o problema. Porque ele está fingindo ser esse tipo de gente. E todo poeta é um fingidor. Então ele finge. Mas em seguida ele pega e traz de volta. Não é a palavra, provando que não é. Uma vez que já se sabe que não é a palavra, ainda que alguns insistam que seja ela, ele provou que é fingindo e provou que não é pela hermenêutica da Escritura. Ele passa para o segundo ponto. Então a culpa é do pregador. Porque o pregador grita muito, fala muito baixo. Porque o pregador fala enrolado e tem palavra que eu não entendo. Aí ele vai demonstrar que é o pregador o problema. Aí quando você está convencido que o problema é o pregador, aí ele volta, não é o pregador. Aí ele desfaz tudo o que ele disse anteriormente. É o processo de ir e voltar, processo barroco. Enfim. Ele vai levantando as várias hipóteses. As várias hipóteses. Até que no final, chega-se à conclusão. Leiam o texto. Talvez você não consiga passar da primeira página, porque é denso o texto.
Se alguém reclama do Dracma Perdida, se lê Vieira, então, vai ficar desesperado. Mas se você conseguir, você vai ver que no finalzinho, todo o problema está na recepção. Porque a palavra, ela tem uma fonte. A fonte quem é? É o pregador? É o pregador a fonte? Eu sou a fonte da palavra? Tem uma fonte que é Deus. A palavra tem um meio. Tem uma instrumentalidade, que é o pregador e a voz. Não é ou não é? Só que se tiver fonte e voz, instrumentalidade, e não tiver um receptor, alguém que receba, a palavra se perde no ar. Sim ou não? Então, ela tem que ter um coração e um ouvido que a recebe. É a recepção da palavra. Então, em Mateus capítulo 13, eu citei o Vieira, porque é o sermão que ninguém nunca fez um igual para demonstrar que o problema está no coração. Pastor, mas eu já sabia disso. Eu sei que você sabe que o problema está no coração. O problema é que você nunca sabe que é o coração o problema. Porque nós sabemos, eu sei que é o coração. Ora, mas você nunca coloca isso para se discutir ou para ser ponderado. Porque sempre quando nós queremos dar uma justificativa, nós nunca vamos colocar, pastor, eu tenho um problema no meu coração. Quem já ouviu alguém dizer isso? Pastor, meu coração está cheio de espinhos. Olha, pastor, o amor às riquezas, a fascinação pelo mundo não me deixa. Quem já ouviu alguém dizer isso? Não. Pastor, eu não tenho tempo, pastor. Olha, infelizmente, a vida que a gente vive hoje em dia é tão difícil. Para o filho estudar na faculdade, tem que comprar o carro para o filho, tem que pagar a prestação do apartamento, e as coisas, a crise do Brasil. Eu não tenho tempo. Não tem como. Olha, tem um justificativo melhor do que essa? Só que o problema não está no tempo, está no coração. Só que nós sabendo, nós não sabemos. Nós sempre vamos culpar, não, o pastor dessa igreja, aí vai contar uma história. Hein, pessoal? É porque o que importa é a falsidade das pessoas. O fingimento. Você veste um paletó, coloca uma gravata. Não usa barba porque barba é feio. E aí você está sempre ali com a Bíblia toda suada de ficar debaixo do braço. Pensa numa Bíblia fedida. É Bíblia de crente que anda com ela debaixo do sovaco. Aí é homem de Deus, ó. Não, porque o pastor de lá, o pastor dali rouba. Não, o pastor dali não visita. Não, o pastor dali não foi no enterro da cunhada, da prima, da amiga da minha esposa. Aí eu fiquei triste com ele, não vou. Ou seja, o problema é o pastor, é o enterro, é o ar-condicionado. A cadeira é dura. Tem que ter uma razão. Ninguém diz, o problema está no meu coração, ninguém fala. E o problema do homem sempre está no coração. O seu problema não está na comida que você come. Não está na bebida que você bebe. Não se esqueça que João Batista não bebia. Era uma seta. E os religiosos diziam que ele não fazia isso porque tinha demônio. Mas Jesus, não sendo uma seta, gostava dos banquetes. Não que ele gostava do banquete em si, mas ele sempre encontrava um bom lugar para pregar o evangelho na hora de festa. Toda festinha ele estava lá pregando o evangelho, mas estava na festa. Começou o ministério dele numa festa de casamento. Não foi assim? E os judeus observando, esse cara vive nas festas e está no vinho. João Batista não bebe, tem demônio. Esse tanto bebe quanto come demais. É glutão e beberrão. Você vê que não tem jeito para ninguém? Não, eu não aceito a palavra de João Batista, não. Não.
Por quê? Esse cara, como é que ele pode se isolar do mundo e viver nos desertos sem comer direito, não veste direito, só comendo gafanhoto e comendo mel, e não tem jeito, esse homem só pode estar endemoniado. Depois ele quer que eu seja discípulo de João. Não tem como, irmã Edna, não tem jeito, não vou seguir um doido, não. Ah, então você siga esse aqui, que esse aqui é diferente, esse aqui come e bebe. Não, esse é glutão e beberrão. Ou seja, não tem jeito. O problema não está na roupa que você usa, não está no time de futebol que você torce, para o qual você torce. Não está se você assiste ou não a filmes, televisão, se você vai ao cinema, vai à praia, usa biquíni, sunga ou não usa. Se você faz academia ou não. O problema não está em nada disso, absolutamente. O problema está no coração. Como você lida com a questão do descanso. Deus disse, o homem foi criado para entrar no descanso. Só que o homem, o que ele fez? Ele duvidou da palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 2. A palavra não lhes aproveitou. Lá no finalzinho. Eu já li o anterior, viu? Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, aquele que ouve precisa crer. Dar crédito. Ele precisa saber que quando Deus fala, é a mais pura verdade. Você não deve ter medo. Até porque essas mensagens que impõem medo não procedem de Deus. Porque Deus é amor e no amor não há medo. Não é isso que diz o evangelista João? Na sua epístola? No amor não há medo algum. O amor lança fora todo medo. Então, quando Deus fala, você tem que falar assim, olha, Deus fala a verdade. Agora, nós temos que entender que verdade é essa para que eu possa crer. Porque você não pode sair crendo em qualquer palavra que você está ouvindo aí nas igrejas evangélicas, na televisão, no rádio. Tem gente lá ouvindo testemunho de gente que morreu e foi para o céu, foi para o inferno, viu o capeta, viu Satanás, viu o demônio lá no rádio, lá. Ah, eu tenho que crer porque eu creio na palavra de Deus. Não, calma. Na palavra de Deus. Aí não é de Deus lá, não? A palavra de Deus está aqui, ó. Ela está revelada aqui dentro. A palavra de Deus, ela é eterna. E a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, só para a gente poder entender essa palavra na qual devemos crer, está aqui, ó. Capítulo 3 de Hebreus, versículo 10, no versículo 7 em diante. Vai demonstrar por que eles não creram, em que eles não creram. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Viu, irmã Rosana, aí a resposta? Por isso me indignei contra essa geração e disse, eles sempre erram no tipo de roupa que eles vestem. Eles sempre erram no tipo de comida que eles comem. Eles sempre erram no tipo de bebida que eles bebem. Eles sempre erram no tipo de filme que eles assistem. Eles sempre erram no corte dos seus cabelos. Maravilha, né? É isso mesmo? Não é isso, não? Como é que é? Eles sempre erram no coração. É aí que está o problema. Você pode vestir uma burca, você pode se tornar um abade, você pode ser ungido papa, você pode se tornar alguém que se isola do mundo, ir para o cume de uma montanha, ficar sozinho, isolado, rezando o dia inteiro com a porta fechada, não vai dar nada. O problema não está nas coisas, nos lugares. Eles sempre erram no coração. Versículo 10, 11.
assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tá bom, entendi, pastor, isso é o povo de Israel, mas eu não quero errar no coração, eu quero acertar. Então vamos buscar o momento em que essas palavras foram ditas, não por Moisés, mas por Davi. Está aqui, capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Quem falou essas palavras foi Davi. Está aqui, capítulo 4, versículo 7. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi. Então vamos perguntar para Davi. Vamos lá para Davi? Salmo de número 95. Vamos perguntar para Davi. Davi explica aqui, porque olha que Davi vai pegar o exemplo do povo de Israel e vai contextualizar no seu tempo. Quando ele contextualizar, ele vai dizer qual é a semelhança do meu tempo, Davi, para o tempo do povo de Israel que não entrou no descanso. Olha. E a partir daí eu vou saber qual é o problema do meu tempo, Alexandre, que nos impede de entrar no descanso de Deus. Eu tenho o exemplo, Adão não entrou no descanso de Deus. Gênesis capítulo 3, 2 e 3. Entenderam ou não? O povo de Israel não entrou no descanso de Deus. E Davi está dizendo no Salmo 95, pessoal, vocês também podem não entrar no descanso de Deus. E Davi então vai nos ensinar como podemos nós, de maneira prática, não entrar no descanso de Deus. Então, capítulo 95, do versículo 1 até o versículo 7, nós temos aí o que fazer para que você tenha a certeza de que você entrou no descanso. Do versículo 7 até o 11, você tem a certeza de que você vivendo do modo como está aqui, do 7 ao 11, ou do 8 ao 11, você não entrará no descanso de Deus. Começa assim o Salmo 95. Vinde. Vinde. Começou aí. Vocês já entenderam alguma coisa? Vinde. Esse vinde não é local. Não é Brasília, não é Brasil, não é Taguatinga, não é esse local de reuniões, não é Jerusalém, não é Samaria, não é Braz. É um convite para que nós nos aproximemos de algo. Esse vinde, se eu falar vinde, pessoal, não precisa de virem aqui não. É para que o nosso coração seja atraído para algo que seja essencial e comum a todos. Vinde. Aí quando você lê, você tem que sentir esse vinde. Vinde. Há um convite, há um chamamento. Como que procura nos despertar. Vinde. Cantemos ao Senhor. Você algum dia já cantou ao Senhor? Não é cantar no louvor da igreja, não, porque a coisa mais fácil que tem no louvor da igreja é você não cantar ao Senhor. É a coisa mais fácil que tem. Só se levantar cedo, se arrumar, vir, sentar aí na sua maior indiferença. Essa música é feia. Você viu aquela música, como é aquela música que eles cantaram mesmo aqui no domingo passado? A primeira música. A música. Hã? Oh, música terra. A letra até que é boa, a letra. Agora, aquela melodia não dá, gente, não dá. Vocês viram? Quem viu? A canseira não vai, não vem, não sobe, não desce. Pam, 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 pam. O que ilude é o ritmo, né? Que é, aí ilude. Agora, aí você fica murmurando lá do seu lugar. Preocupado. Esse som está alto. Esse povo. Aí você fica naquela sua esfera individual, pessoal, cheio de direitos, cheio de conceitos. O ser humano é terrível. Ele tem seus conceitos, seus valores, o seu ser individual, o seu ser egoísta. Então, não gostei disso. Ele fica vivendo o seu mundinho, como se tudo em sua volta devesse lhe agradar ao máximo. Nada pode me ofender. O som está alto.
A música é feia. A irmã Andresa, aquelas firulas, vai, sobe, desce. Eu não consigo acompanhar ela, não. O ar-condicionado, não. Aí você fica no seu mundinho egoísta. Aí você vive ofendido, você vive triste. Você vive com raiva das pessoas. Você vive magoado. É o seu mundo que você tem que se abrir. Acaba com esse mundo seu e entenda, você não existe para você. Vinde, cantemos ao Senhor. Cante a Ele, declare a Ele. Se não tiver ninguém, se tiver só você, cante e declare. Ao acordar, ao levantar, ao sair, ao trabalhar, ao deitar, cante ao Senhor. O que falta na criação de Deus é recuperar a capacidade de cantar a Deus. Falta, nós temos que resgatar essa capacidade de adoração. E isso nós fazemos com muita facilidade e com muita frequência sobre qualquer coisa que não seja Deus. A nossa dificuldade é cantar a Deus. Olha, cantar a qualquer coisa que não seja Deus é fácil. Lógico, nós somos seres humanos, né? Mas com quanta facilidade nós nos comovemos com a morte de 19 jogadores de futebol. Lógico, nós nos comovemos. E se nós não nos comovermos, nós seremos insensíveis à dor dos outros. Não é isso? Tudo para. Agora, nós não conseguimos nos comover quando nós olhamos a desgraça humana e sabemos que toda essa desgraça é porque o homem abandonou o Criador. Nós não queremos saber, isso não importa. Não importa. Nós adoramos cantores. Eu vejo a paixão que as pessoas têm pelos seus ídolos. São muitos os ídolos. É um cantor, é um pastor, é um jogador de futebol, é um ator, uma atriz. Fazemos de tudo. Nós não vemos ninguém reclamar ou fazer nenhuma piada quando passa na televisão a propaganda que você deve ser um sócio torcedor. Quem já viu essa propaganda que passa diariamente na televisão? Seja você um sócio torcedor. Quem já viu? Direto. O que é ser um sócio torcedor? Que você seja um contribuinte financeiro para bancar seu time, mensalmente. Nunca ouvi piada sobre isso. Mas se falar de oferta, tem piada de pastor. Por quê? É porque se tem uma coisa que não tem futuro, é a igreja. Coisa boa é futebol. Aí é bom. Porque entretém, né? Flamenguista, coitado, ficou lá o ano inteiro, vamos ser campeão, campeão. Deu nada. Não deu nada. Os vascaínos agora ficaram um pouquinho felizes porque o Vasco subiu um degrauzinho para voltar o ano que vem para o mesmo lugar. Todo mundo sabe disso. Mas quando fala do Criador, meu Deus do céu, que dificuldade, nós nos esquecemos do Criador. Nós pregamos sobre o Criador, mas nos esquecemos dele. Porque o Criador não é uma teologia, não é uma Bíblia, não é um Alcorão, não é uma igreja, não é um rótulo. O Criador é o ser supremo, absoluto, vida, que nos permite estar aqui, existir. Gente, olha que coisa profunda. Isso aqui eu não estou inventando, não. Isso aqui é Davi que está dizendo isso aqui, até ele chegar lá no hoje. Eu estou inventando? Hein? Estou inventando, pessoal? Pode falar. Vinde e cantemos ao Senhor, vírgula, com júbilo. Quem sabe o que é júbilo? Agora, aqui está uma coisa difícil de fazer, viu? Cantar com júbilo está difícil. Tá, é difícil, não é fácil. Eu explico para os irmãos, eu provo para os irmãos. O que é cantar com júbilo? E vou explicar por que é difícil. Porque júbilo
você quiser traduzir essa palavra, para ninguém ter dúvida do significado dela, é com gritos. Gritos. Cantar ao Senhor com gritos. Aí os pentecostais, ou mais precisamente os neopentecostais, essas igrejas mais modernas, ultramodernas, né? Aí eles querem colocar isso em prática, eles descobriram que jubilar é gritar. Aí eles ficam, na hora do culto. Quem já viu isso acontecer? Eles gritam, bora jubilar! Aí o pessoal vai gritar, tipo no estádio de futebol, assovia. Estão jubilando? Não, vocês estão gritando. Mas jubilar não é gritar? Não é gritar. Pastor, mas você acabou de falar que jubilar é gritar. Mas não é gritar, é você ter uma explosão de louvor que vem daqui. Por isso, quando Davi viu a arca entrando de volta, sendo trazida de volta, aí ele saiu dançando. Não porque havia um grupo de coreógrafos, ou que havia um sistema, não. Foi algo que brotou do coração, ele saiu jubilando, gritando, dançando, pulando. É algo que vem de dentro de você. Quando você concebe a grandeza do Criador, a grandeza de Deus, e você consegue se entender como criatura, como um ser que procede dele, dependente dele, que não pode existir sem ele, e que ele é amor, é graça, é misericórdia, é bondade, é luz, aí você vive apaixonado, desculpa a palavra, por Deus. E o apaixonado, toda vez que ele entra numa sintonia com esse Criador, ele se alegra, sorri, chora, abraça, canta. Por quê? Entenderam ou não? Então é difícil, porque não basta gritar para jubilar. Você tem que ter um motivo para jubilar. E esse motivo, ele é espiritual. Parte de uma compreensão espiritual, de um discernimento espiritual. E sem ele você não é capaz. Você pode gritar, porém você não vai jubilar. Versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Para você celebrar o rochedo da salvação, você tem que entender que ele é o Salvador e que você é o pecador que foi salvo. Mas não é entender isso teologicamente, é você sentir dentro de você o que é a desgraça de um pecador, de um homem sem Deus. Aí você, quando fala da salvação, irmãos, vamos celebrar a salvação, aí como é que você não vai se alegrar? Quando você sabe das misérias de onde você veio. Você sabe. E como que Deus tão graciosamente nos amou quando nós éramos inimigos. E Ele morreu por nós na cruz do Calvário quando nós o perseguíamos. Aí você entende, aí você celebra o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Se eu for falar cada detalhe disso aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã e não vou acabar. Eu vou avançar um pouquinho, senão a gente não consegue sair desse salmo hoje. Versículo 3. Por quê? Alguém poderia perguntar, mas por quê, pastor? Tem que fazer tudo isso? E tem que servir a Deus é assim? É assim. Já imaginaram no dia que esse ministério aqui se reunir com esse louvor aqui no coração? O que é que vai virar isso aqui? É de verdade, nada de fingimento, de mentira, bobagem. Porque o Senhor é o Deus supremo. Você sabe disso, não? Quem sabe disso aqui? Quem sabe que o Senhor é o Deus supremo aqui? Deixa eu ver a mão. Agora, como é que você sabe disso? Quem te falou que Ele é o Deus supremo? O padre falou isso para você? O pastor que disse? Como é que você sabe disso? Esse saber não pode jamais estar para uma religião, para uma catequese. A catequese é assim, você vai aprendendo, olha, meu filho, o diabo tem chifre e rabo, viu? Aí ele vai crescendo, o diabo tem chifre e rabo, isso é catequese. Diferente de você ter uma experiência real com o mundo espiritual. Então aqui, falar que Deus devemos
cantar ao Senhor, celebrar o rochedo, sair ao seu encontro com ações de graças e vitoriá-lo, estranho esse termo, né? Vitoriemo-lo com salmos. Quer dizer, cantemos canções que falam da sua vitória e fala dele como o vitorioso. Porque o Senhor é o Deus supremo. Isso aqui é um conhecimento que não pode ser transmitido com palavras. Você tem que orar: Senhor, mostra-me que tu és o Deus supremo. Enquanto o homem não entender que o Senhor é o Deus supremo, ele não se humilha diante dele, ele não se prostra diante dele, ele não se rende diante dele, ele não canta louvores a ele, ele não celebra a Deus, porque ele não viu, não percebeu. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Aí você vai olhar para os deuses, mas bando de palhaços, esses deuses aqui não servem para nada, porque o Deus eterno é o rei acima de todos os deuses. Aí os deuses perdem o valor. Aí não importa mais se é o espírito do fulano que desceu, não importa mais se é o espírito chamado fulano que está caindo do outro lado, se é o pastor que é eloquente, que é isso, aquilo, outro, porque o pastor da minha igreja é deputado federal. Isso não importa. Não, porque a banda da minha igreja, tem que ver que banda. Nada disso. Embora tudo isso, ou em cada uma das coisas, tenha algum valor, sim. Nós não vamos também sair desprezando os valores, aquilo que Deus, o próprio Deus nos deu. Mas essas coisas não ocupam ou não ocuparão jamais o lugar de Deus. É lógico que eu vou amar os meus pais. E não vou desprezá-los em nome de Deus. Ah, porque eu amo a Deus, então meus pais vão para lá. Não, eu amo meus pais. Porém, com o amor devido aos pais. Nós não podemos amar os pais com um amor indevido. Até porque o amor são vários. E para cada objeto do nosso amor, devemos usar o amor devido. Você não deve amar a mulher alheia com um amor devido à esposa. E vice-versa, o marido também. Você não pode amar ao filho com outro amor que não seja de pai. Isso devemos amar a Deus com o amor devido somente a Ele. É o amor absoluto. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Toda essa dimensão do teu ser é absoluta para Deus. Se você quiser amar o ministério de Volta à Palavra com tal amor absoluto, amanhã você vai odiá-lo na mesma proporção. Entenderam? Se você amar o ministério de Volta à Palavra com amor indevido, com um amor que se deve tão somente ao eterno, amanhã você vai odiá-lo na mesma proporção. Por isso que as pessoas amam e odeiam a mesma pessoa em fases distintas. Porque às vezes ama com amor indevido. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Versículo 4. Nas suas mãos, nas mãos de quem? Do Senhor, o eterno, o supremo, o rei, estão as profundezas da terra. Olha, quando você compreende isso, as profundezas da terra estão nas mãos dele, está sustentando, está segurando todas as coisas. E as alturas dos montes lhe pertencem. Ele envolve toda a sua criação. Nada foge do seu abraço, das suas mãos, do seu cuidado. Tudo é pertencente a Ele, tudo procede dEle, tudo está nele. Dele é o mar, versículo 5. Pois Ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Quando você consegue conceber este Deus, e você entende este Deus, aí você pode dar a Ele a adoração que lhe é devida, o louvor que lhe é devido, o serviço que lhe é devido. Versículo 6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que os criou. Ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Os irmãos viram que não tem nada a ver com igreja evangélica isso aqui? Tem? Não, fala a verdade. Nada a ver com a igreja evangélica. Está falando da criação, do Criador, dos homens. E aqui diz, vamos pegar só esse finalzinho aqui. Ele é o nosso Deus.
e nós, povo do seu pasto. Aqui há um espírito de total dependência de Deus, sim ou não? Hoje, vírgula, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Pastor, você está em Salmos ou em Hebreus? Não, estou em Salmos, é porque lá em Hebreus, capítulo 3 e capítulo 4, cita esse salmo aqui. Por isso nós viemos para cá. Endurecer, portanto, o coração, não endureçais o coração, significa o quê? Não, o que significa endurecer o coração? Porque depois que Davi disse o Salmo, o versículo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e 7, ele disse, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Diante desta suprema verdade de quem é Deus. Endurecer o coração é negar a Ele, ao Eterno, aquilo que lhe é devido. Porque o texto começa, vinde, e nós não atendemos o vinde. Como não? Eu congrego, estou aqui direto. Não, esse vinde é da alma, é do coração, não é geográfico. É lógico, o geográfico é aquela comunhão coletiva, né? Nós somos seres sociais e temos a necessidade de agregamento, de ajuntamento. Porque eu não vivo só, eu dependo dos irmãos, eu preciso dos irmãos. Somos membros de um mesmo corpo, é uma outra situação. Esse vinde, entretanto, é um ir do seu coração, é um voltar-se a Deus, é um converter-se a Deus. Saiamos ao seu encontro, não sair ao seu encontro. Agora o sair, ele dá uma ideia de uma disposição, de um culto ao Eterno. Vinde é o convite do coração. Saiamos agora é que nós nos encontremos, nos relacionemos para promover um grande culto de ações de graças, em que nós declaramos coletivamente, com o coração, com as vozes, a vitória do Senhor. O versículo 3 em diante ele vai dizendo os motivos, por que nós devemos fazer isso. E do versículo então 9 em diante, ou do 8 em diante, ele vai dizendo, se você não fizer isso, que está aqui nos versículos de 1 a 7, você terá um coração endurecido. Assim como o povo de Israel, ao saírem do Egito, olhem para mim agora, como é que eles deveriam sair do Egito? Como é que eles deveriam sair do Egito, irmãos? Alegre, feliz, o que mais? 400 anos no cativeiro, debaixo do chicote, fazendo cidades celeiros para Faraó. O Eterno vem, nos tira daqui com um braço poderoso, e tão logo eu sair daqui, eu começo a murmurar no deserto. Por isso que não entraram. Porque eles tinham que rejubilar, que cantar, que exaltar, que saltar e correr no deserto. Deus está conosco, nosso Deus nos salvou, é poderoso, Ele é digno. E se hoje não tem pão, nós vamos adorá-lo assim mesmo, não vamos murmurar. Se está faltando água, nós vamos adorá-lo com sede. Mas Ele é digno, porque é o Criador. Ao invés de murmurar, o povo de Israel, tão logo saiu do deserto, começou um caminho de murmuração, um caminho de incredulidade, um caminho de egoísmo, um caminho de não reconhecimento do Deus eterno. Por isso não entraram no descanso. Você está falando uma coisa verdadeira, o povo de Israel nunca entrou no descanso. Só que eles estão aqui registrados nas Escrituras, e nós não estamos aqui registrados nas Escrituras enquanto um povo brasileiro, estamos? E por que eles estão e nós não estamos? Ora, eles estão para que eles sejam mostrados a nós como exemplo daquilo que nós mesmos somos. Nós também não entramos também, não.
E até hoje nós também vivemos nos matando. Não tem mais, até hoje vivemos nos mordendo. Você só não morde a pessoa enquanto ela for boa contigo. Se ela pisar no seu calo, só é o tabefe que ela vai levar. Ué. Quando eu falo tabefe, não necessariamente com a mão, mas com as palavras. Ou às vezes você não é capaz de falar porque você é tão educada, mas a sua educação te leva a um silêncio tão profundo que é pior do que palavras. Sim ou não, pessoal? Está aí o descanso de Deus.